O rastreamento de alto conteúdo é um método experimental para a descoberta de fármacos ou biologia de sistemas que permite aos investigadores interrogar células ou organismos que modelam doenças ou processos biológicos fundamentais com uma coleção de reagentes de perturbação, tais como pequenas moléculas, RNAs ou DNAs, e usar microscopia para descrever o fenótipo resultante. O alto conteúdo subjacente ao método advém da riqueza dos dados que se podem extrair das imagens. O objetivo de uma campanha de rastreamento é a identificação de moléculas que produzem um fenótipo desejado, denominadas de hits. O sucesso de uma campanha de rastreamento de alto conteúdo depende da combinação de três elementos-chave: um modelo biológico robusto, uma biblioteca de rastreamento relevante e um protocolo eficiente para o ensaio biológico, aquisição de imagens e análise de dados. As campanhas de rastreamento de alto conteúdo requerem um protocolo de preparação de amostra altamente otimizado e estandardizado devido à necessidade de manuseamento expedito e economicamente viável de grandes bibliotecas químicas e manutenção de reprodutibilidade durante toda a campanha. O modelo impõe uma série de requisitos ao ensaio biológico. O modelo é tridimensional ou pode ser representado em imagens bidimensionais. Quão grande é o espécime? Quantos espécimes são necessários captar para se ter uma análise estatística robusta? A combinação destes requisitos, com a necessidade de paralelização, leva a que a maior parte das amostras para rastreamento de alto conteúdo sejam preparadas em placas multipossos, mais comumente com 96, 384 ou 1536 possos. Lamelas com câmaras individuais também podem ser utilizadas para aplicações com menos tratamentos. Outras características físicas são também importantes. Os ensaios baseados em fluorescência são idealmente realizados em placas com laterais pretos para evitar interferência entre possos. O índice de refração do material do fundo deve ser escolhido de acordo com a objetiva do microscópio e sistema de autofoco por hardware, caso exista, e os organoides podem necessitar de placas especiais para que sejam consistentemente depositados no centro do poço. O ensaio biológico é determinado pelo espécime em estudo. A maior parte dos sistemas de rastreamento são baseados em linhas celulares, organoides ou embriões que podem expressar proteínas de interesse fundidas com sondas fluorescentes ou epítopos sintéticos. Portanto, o manuseamento dos espécimes é normalmente realizado em salas de cultura de células padrão. O ensaio biológico inicia-se com a deposição dos espécimes em placas multipossos. Para linhas celulares, o protocolo padrão consiste na utilização de uma bomba peristáltica que coloca um número pré-estabelecido de células em cada poço. A sementeira com a bomba peristáltica garante uma distribuição de células rápida, reprodutível e homogénea em cada poço, que pode ser iterada quando se manuseiam várias placas em paralelo. As bibliotecas de rastreamento são compostas por pequenas moléculas semelhantes a fármacos ou ácidos nucleicos. As bibliotecas químicas podem ser obtidas comercialmente ou construídas com compostos sintetizados pelos investigadores. As bibliotecas de ácidos nucleicos são compostas por DNAs ou RNAs. Em qualquer dos casos, as moléculas são armazenadas em placas multipossos que também contêm os controlos positivos e negativos para o ensaio pretendido. A preparação das bibliotecas pode ser agilizada através de robôs de manuseamento de líquidos. Os compostos podem ser adicionados às células com manuseadores de líquidos manuais ou robotizados. A precisão é essencial, de modo a atingirem-se as concentrações de trabalho desejadas e diluição do solvente para níveis não tóxicos. A tecnologia de ponta para a adição de compostos é a transferência acústica, que permite a manipulação rápida de volumes na ordem do nanolitro e sua deposição em placas multipossos. A transfeição celular com ácidos nucleicos envolve um protocolo mais elaborado, em que os ácidos nucleicos são inicialmente combinados com reagentes lipofílicos e só então transferidos para as células. Depois da incubação com pequenas moléculas ou ácidos nucleicos, as amostras podem ser fixadas ou marcadas com anticorpos ou fluoróforos com afinidade para organelos. A dispensação de líquidos é paralelizada com pipetas multicanal ou robôs de manuseamento de líquidos.
As lavagens são idealmente realizadas com aparelhos lavadores que maximizam a reprodutibilidade, rapidez e preservação dos espécimes. Para ensaios baseados em células vivas, a assépsia tem que ser mantida durante todo o processo. A amostra final é quase sempre uma placa multipossos contendo células submergidas em tampão ou meio de cultura apropriado para imagiologia. Devido ao formato multipossos, os aparelhos para aquisição de imagens de alto conteúdo são microscópios invertidos, frequentemente com capacidades de epifluorescência ou fluorescência confocal. Os microscópios convencionais podem realizar este tipo de aquisição de imagem, mas os equipamentos ideais são os sistemas de imagiologia de alto conteúdo, que são construídos especificamente para este tipo de aplicações, otimizam a configuração do instrumento e minimizam o tempo de aquisição. As imagens são apenas um marco intermédio numa campanha de rastreamento. A natureza de alto conteúdo apenas é obtida através de rotinas automatizadas de análise de imagens que extraem características numéricas para cada célula e abordagens de ciência de dados que utilizam estatística, visualização e aprendizagem automática para identificar fenótipos celulares relevantes e as moléculas HIT subjacentes.